o poder da morte. Essa mensagem eu poderia dar um tema para ela, poderia ser aquele que venceu a morte, ou até mesmo a morte que venceu a morte. E o que é a morte? A morte é uma surpresa que todos nós temos na vida. Ontem fez 4 meses que eu perdi meu pai, e nós não estamos preparados para a morte. Quarta-feira, se não me falha a memória, eu fui no velório de uma amiga de 35 anos. Ontem foi sepultado um tio meu. Então, a morte vai chegar para todos nós. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que quando Deus criou o homem, Ele criou o homem eternizável. E a palavra eternizável tem uma diferença de eterno. Eternizado é alguém que não é eterno para o passado. Ou seja, tem um começo, teve início. Porém, segundo o propósito de Deus, aleluias, é eterno para o futuro. Eternizável é diferente de eterno. Eterno não tem começo e nem fim. Neste caso, só Deus é eterno. Quis Deus criar um homem imortalizável. E a palavra imortalizável tem uma diferença de imortal. Imortalizável é aquele que é imortal, que é um ser que até pode morrer, mas não foi criado para morrer. Esse é a pessoa imortalizável. Imortal é aquele que não pode morrer, que não tem fim. Neste caso, só Deus é. A Ele a honra, a Ele a glória, para o século do século, disse o apóstolo Paulo. Aleluia. Se o homem é eternizável, e Deus o criou eternizável, o que aconteceu para ele morrer? A palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Deus é eterno. Então, se Deus criou o homem eternizável, imortalizável, Adão era. Quando Deus criou Adão eternizável, Deus foi certo nas palavras que quando ele pecasse, ele morreria. Porque o salário do pecado é a morte. E ele sabia o que ia acontecer, porque Deus sabe no dia de amanhã. Eu e você, nós não sabemos. Nós podemos planejar, mas nunca fazer. Aleluia. Logo, aquele que é criado para ser imortalizado, Deus colocou uma ordem: se você comer do fruto proibido, a árvore do conhecimento do bem e do mal, tu morrerás. Então Deus colocou uma ordem, um limite: não come da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, senão tu vai morrer. Aleluia. Por isso a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a morte é uma fila. E essa fila não é por ordem de chegada. Como eu falei, uma amiga foi sepultada com 35 anos. E se a morte é uma fila e essa não é por ordem de chegada, não é porque é mais velho que vai morrer. Aleluia. A morte é uma fila, e essa fila anda. E nem eu nem você não vamos achar ruim, não vamos brigar quando chegar o momento. Eu e você, nós não vamos questionar se alguém querer passar na nossa frente. Pelo contrário, pois não pode passar, fica à vontade. É assim, vai com Deus, porque ninguém está preparado para partir daqui. Nós queremos ficar aqui até o final do culto, até virar o dia, e se for da vontade de Deus, o dia de amanhã. Mas a Bíblia fala que todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Pecou, tem que morrer. E assim vai ser na minha e na sua vida um dia. Mas nós estamos preparados para viver este momento? Qual é o pecado que vai nos levar à morte? Nós pecamos todos os dias. Não tem santo. O salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que todos se pecaram. Então todos entram na fila da morte. Aleluia. Por isso a Bíblia diz que a morte é um império. Como a morte é consequência do pecado e o autor do pecado é Satanás, nós vamos guerrear contra a morte, nós vamos lutar contra a morte, nós vamos tentar não morrer, se pode dizer assim. Como? Com as opções que temos. Às vezes precisa amputar um membro do corpo para a gente adiantar a nossa vida aqui, porque se não amputar, vai morrer. Através das opções de
cirurgia, de remédios. Mas uma hora a gente vai lutar contra a morte. Mas nós não vamos conseguir vencer. É um inimigo que não tem como vencer, porque uma hora ou outra vai chegar a nossa vez. Aleluia. Não havia pecado até que Lúcifer, no seu coração, gritou: eu subirei ao mais alto das estrelas e exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Pecou. O salário do pecado é a morte. Aleluia. Então havia uma sociedade entre a morte e o diabo, Satanás e a morte. E a morte é o império. Aleluia. Satanás tinha a chave, a autoridade deste lugar. E o que é o império da morte? É o Hades. E o que é o Hades? O reino dos mortos, ou a casa dos mortos, se pode se dizer assim, traduzido para o inferno. E eu não tenho, igual o pastor tem um tablet para poder fazer o esboço, então eu fiz um esboço voltado nessa mensagem, e eu quero mostrar para vocês umas 4 partes deste lugar, chamado Reino dos Mortos, o Hades, aonde reinava o império da morte. Aleluia. O primeiro deles era o seio de Abraão. O segundo era um lugar de tormento. O terceiro, um abismo entre o seio de Abraão e o lugar de tormento. O quarto chama Geena, lago de fogo, que ficava no fundo do abismo. Quem estava para o lado de cá não passava para o lado de lá. E todos que morriam iam para esse lugar, não tinha como sair, só tinha como entrar. E esse lugar era um lugar trancado, com cadeados, grilhões da morte, se assim pode dizer. Todo mundo que morria ia para lá, mas salvo exceções, que aquele que morria salvo ia para o seio de Abraão. Aquele que morria perdido ia para o lugar de tormento. E é bem verdade dizer que nós vamos lutar contra a morte. Vamos batalhar contra ela, mas não vamos vencer. E quando morremos, o pó volta à terra. Aleluia. E o Espírito a Deus que deu, porque é direito de pegar. Aleluia. Porque a palavra de Deus que do pó viemos, do pó voltaremos. O salário do pecado é a morte. E se o salário do pecado é a morte, e o império da morte, chamado Hades, e o diabo tinha autoridade, poder, ele tinha a chave deste lugar. Através do pecado era o Satanás. Parece que podemos conjecturar com essa história, podemos imaginar como que é esse lugar. Talvez o Satanás, o próximo, ele na porta do Hades. Talvez no mínimo, talvez também um secretário enviado por ele, porteiro do Hades, neste lugar. Talvez Satanás na porta, com o seu terno, porque às vezes a gente imagina que a morte está toda de preto, com a foice na mão, né? O diabo tem chifre, rabo é vermelho, e aquela coisa toda. Podemos conjecturar que possa ser assim, o diabo todo de preto, com aquela cara. Às vezes eu converso com uma pessoa ou outra, imagina se cada um que tiver um emprego e tiver a cara da pessoa, aquele emprego que ele é. O pastor tem cara de pastor, o geral tem cara de açougueiro, eu tenho cara de caminhoneiro, se for assim. Mas como é que é a cara da morte? Eu e você não queremos descobrir isso tão cedo. Aleluia. Mas imagina a cara que ela não é. Mas se a morte estava de preto, e a palavra de Deus fala que é fugir, que temos que fugir da aparência do mal, então temos que fugir da morte. Ou seja, fugir do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Aleluia. Talvez essa morte na porta do Hades, esperando alguém para entrar, toda de preto, aquela cara de ruim, cara de cão, nem que fala, ou cara de cão, né? Toda torta, não sei, não quero saber também tão cedo. Aleluia. E morreu a primeira pessoa. Aleluia. E morreu Abel. E chegou Abel. Como é que é o seu nome? Abel. Como é que é o nome do seu pai? Adão. Está vindo de onde? Do Éden. O que você fez, Abel, para você morrer? Não é que eu pequei, morte? Vai passar quanto tempo aqui? Não sei. Pode entrar. À direita, vira, seio de Abraão. Morreu o segundo homem. Como é que é o seu
Noé. Nome do pai, Lameque. Veio de onde? Do Oriente. O que você fez, Noé, para você passar aqui? Pequei. Vai passar quanto tempo aqui? Não sei. Não sei. O salário do pecado é a morte. Morreu o terceiro homem. Como é que é o teu nome? Abraão. Nome do pai, Terá. Veio de onde, Abraão? Mesopotâmia. O que você fez para você passar aqui, Abraão? Você vir para cá? Não é que eu também pequei? Vai passar quanto tempo aqui? Não sei. Morreu mais um. Como é que é o seu nome? Jacó. Nome do seu pai, Jacó? Jessé. Veio de onde? De Israel. O que você fez para você vir para cá, Jacó? Não é que eu também pequei, morte? Vai passar quanto tempo aqui? Não sei. O salário do pecado é a morte. Pecou, morreu. Morreu mais um homem. Como é que é o seu nome? Davi. Nome do seu pai, Davi? Jessé. Está vindo de onde? Jerusalém. O que você fez, Davi, para você morrer? Não é que eu também pequei? O salário do pecado é a morte. Pequei e vim para cá. Pode entrar. E a morte está lá na porta do ar, só esperando mais gente. Porque a morte, o império, ela não império, ela que dominava, ela tinha chave. Não tinha como sair, não tinha como fugir. Morreu, tinha que ir para lá. Morreu mais um. Como é que é o seu nome? Salomão. Nome do pai, Davi. Veio de onde? Jerusalém. O que você fez para vir para cá, Salomão? Não é que eu também pequei? Vai passar quanto tempo aqui? Não sei. E morreu mais um homem. Como é que é o seu nome? Isaías. Nome do pai, Isaías. Amós. Veio de onde? Terra de Jerusalém. Vai passar quanto tempo aqui? Não sei. O que você fez, Isaías? Não é que eu também pequei? O salário do pecado é a morte. Morreu mais um homem. Como é que é o seu nome? Jeremias. Nome do pai, Elquias. Veio de onde? Israel. Jerusalém. O que você fez para você passar aqui, para você vir para cá, Jeremias? Eu também pequei. Vai passar quanto tempo aqui? Morte, eu não sei. Morreu mais um homem, Ezequiel. Como é que é o nome do seu pai, Ezequiel? Bus. Está vindo de onde? Israel. O que você fez, Ezequiel? O que você fez para você vir para cá? Eu também pequei. Vai passar quanto tempo aqui? Não sei. Morreu mais um e a morte na porta. Como é que é o seu nome? Jonas. O nome do seu pai, Jonas? Amitai. Está vindo de onde? Nínive. O que você fez, Jonas, para você vir para cá? Todos ensopados, se podemos ver, todo molhado e falando, eu também pequei. Se você conhece a Bíblia, você entendeu? Vai passar quanto tempo aqui? Sei não. Vim para cá. Pequei. Morri. O salário do pecado é a morte. Morreu mais um homem. Como é que é o seu nome? Malaquias. Como é que é o nome do seu pai, Malaquias? Recabe. Está vindo de onde? Vim da terra de Jerusalém. Que você fez para vir para cá, Malaquias? Não é que eu também pequei igual todo mundo aí? O salário do pecado é a morte. Vim para cá, morri. Não tem como correr da morte. Parece que vejo um homem com autoridade, que também infelizmente teve o mesmo destino. Parece que vejo a morte, folgado, com aquela cara de cão, e morreu mais um homem. Como é que é o seu nome? João Batista. Nome do pai, João Batista, Recabe. Está vindo de onde? De deserto da Judeia. O que você fez para vir para cá, João Batista? Eu também pequei. Vai passar quanto tempo aqui, João Batista? Não vai ser muito tempo não. Porque o que vem depois de mim é maior que Abraão, é maior que Isaac, é maior que Jacó. Ei, morte, eu batizava com água, mas o que vem depois de mim batiza com o Espírito Santo e também batiza com fogo. Aleluias. Aleluia. Está vindo um aí. E a morte, como é que é? Está vindo um aí. Aleluia. E o que ele vai fazer? Vai tirar nós daqui. Ei, mas como assim vai tirar vocês daqui? Abraão, Isaac, Jacó,
ninguém conseguiu vencer a mim. Como assim? Está vindo um aí. Aleluia. Parece que vejo. Sexta-feira, 3 horas da tarde. Pai, a ti entrego o meu espírito. E lá vem ele. E lá vem ele. Nas partes mais baixas da terra, lá vem ele. Lá vem ele nas partes mais baixas da terra, lá vem ele. Com a coroa de espinho na cabeça, lá vem ele. Com as mãos e os pés furados, lá vem ele. É aquele que morreu por mim e por você, lá vem ele. As vestes brancas, salpicadas de sangue, lá vem ele. Parece que vejo Jesus na porta do Hades, e a morte estufa o peito, empina o nariz e se acha. Ei, como é que é o seu nome? Jesus. Aleluias. Está vindo de onde? Do Calvário. Bendito seja Deus. Como é que é o nome do teu pai? O da terra é José, o do céu é Jeová. Aleluia. Vai passar quanto tempo aqui? Não vai ser muito tempo não. Só 3 dias e 3 noites. E quando eu sair, eu vou pegar a chave. Vou levar comigo Abraão. Vou levar comigo Jacó. Vou levar comigo, aleluia, todo mundo que está aqui, em nome de Jesus. Aleluia. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Bendito seja Deus. E as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus tomou a chave do inferno. E as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia. O que você tem feito? Aleluia, bendito seja Deus, para continuar firme na presença de Deus. Como diz o cartaz que aqui do meu lado está: sede santo, porque sois santos. Nós temos que santificar o Senhor mais e mais, para poder ganhar um galardão, a coroa. Aleluia, lute para que ninguém tome a sua coroa. Aleluia. Você está preparado para viver esse momento? Que depois que você passar dessa, depois que você descer a sepultura, você entender que vai morar no céu com o Senhor, com aquele que morreu na cruz do Calvário, que enfrentou a morte e que disse: eu vou arrancar todo mundo daqui. Aleluia, bendito seja Deus. Aleluia, o Senhor tomou a chave do inferno. Ele é na minha e na tua vida. Não conseguimos vencer a morte, só batalhamos. Aleluia. Que você possa entender que não é para a direita, não é para a esquerda. Você não tem que olhar para trás. O alvo é Cristo, é Jesus. Existem 2 caminhos: a porta larga, a porta estreita. O caminho largo, o caminho estreito. Às vezes é bom viver no caminho largo, vai tudo indo bem, eu não estou passando por prova. Então tem alguma coisa errada, porque crente de verdade que está na presença de Deus passa prova sim. Deus não entrega nada de mão beijada, nem para mim, nem para você. Nós temos que viver, aleluia, o propósito de Deus. Aleluia. Para depois Deus nos amar, nos abençoar. E temos que ser zelosos naquilo que Deus nos entrega. Não podemos fazer de qualquer maneira. Examine você a si mesmo nessa noite. Se você está com algum problema, é só você, Deus. Não cabe a ninguém aqui te julgar. Examine você a si mesmo, o que você tem feito. O que você fez antes de vir para o culto, o que você fez durante a semana, o que você fez da ceia que teve do mês passado para essa. Examine você a si mesmo. Entende que Jesus te perdoa. Ele te perdoa assim como Ele fez. Ele morreu por mim, por você. E a morte pergunta para Jesus: o que você fez, Jesus, para você vir para cá? Eu morri por todos os pecadores. Aleluia. Bendito seja Deus. Só 3 dias e 3 noites que Jesus esteve lá. E mesmo assim ela desacreditou. Muitas pessoas desacreditam na tua vida, no teu propósito, na presença de Deus. Mas eu tenho a convicção: se você examinar a si mesmo, como fala a Bíblia, fala para a gente nos dias de ceia, a gente reconhecer que estamos errados e pedir perdão ao Senhor, Ele perdoa e abençoa a sua vida. Em nome de Jesus, fique de pé nesta noite.